Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Com muita alegria e confiando no poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos meditar alguns momentos na palavra do Senhor e eu convido você a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler 12 versículos desse capítulo 11 de Atos, mas antes eu quero convidar você para nós orarmos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco, e por isso nós não tememos, porque o Senhor também garante em tua palavra que de maneira alguma nos deixaria, de modo algum nos desampararia. E nós temos provado isso, por isso te agradecemos, te louvamos e pedimos agora, Pai, que o Senhor venha com tua graça e que o Senhor tome esta porção da tua palavra e faça com que ela atinja o objetivo do teu coração, que tu a vivifiques, Pai, pelo teu poder e que ela seja como uma chama de fogo dentro de nós, fazendo todo o teu propósito, alcançando o teu propósito para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Capítulo 11, então, de Tiago, nós vamos ler os versículos 19 até o versículo 30, e o tema desta meditação é resultados da perseguição. Resultados da perseguição. Baseamos esse texto nestas palavras que vou ler com você agora. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, estes 12 versículos tão maravilhosos, contando sobre o avanço missionário ali, a gente pode ligá-los diretamente ao capítulo 8 de Atos. E dentro desse tema, resultados da perseguição, nós vamos ver aqui que este texto que acabamos de ler, ele está diretamente ligado à história de Atos 8. Poderia voltar comigo um pouquinho ali em Atos capítulo 8, do versículo 1 até o 4, diz assim, tirando a frase ali referida a Saulo, no início do versículo 1, vamos na frase seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição, no dia em que Estevão foi executado, foi linchado, apedrejado, por amor a Jesus. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, note a palavra todos, exceto os apóstolos,
foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aí você, voltando comigo lá no capítulo 11, verso 19, nós vamos ver que esse todos que foram dispersos, aparece ali novamente a palavra dispersos, os que foram dispersos, esse todos era realmente um número grande de pessoas. Se você se lembrar do discurso de Pedro, quando ele acabou de fazer a sua pregação no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Então o número cresceu para os primeiros milhares, quase 3.000. Em Atos capítulo 2, versículo 47, nós vemos que Deus acrescentava, Jesus, o Senhor, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, aos 3.000 foram acrescentados dia a dia outros. Em 4:4, já o número chega a quase 5.000, no capítulo 4, versículo 4 de Atos. No capítulo 4, verso 32, fala: da multidão dos que creram era só um o coração. Multidão. Em Atos capítulo 6, verso 1, diz que por se multiplicar o número dos discípulos, então estão ainda crescendo. E no versículo 7 do capítulo 6, diz que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então todos os que foram dispersos não eram um grupinho pequeno, eram milhares. Era bem mais que 5.000 pessoas. E lá em Atos 8 diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Então, dito isto, nós vamos pensar, quais seriam os resultados dessa perseguição? O primeiro resultado que nós vemos é o ministério da pregação que continua. Começou lá no dia de Pentecostes. Pedro foi o primeiro a pregar a palavra depois da descida do Espírito Santo. E o resultado foi aquele crescimento, aquele quebrantamento, aquela contrição, conversão de quase 3.000 pessoas. Maravilha! Essa pregação não parou por causa da execução de Estevão. A igreja estava crescendo maravilhosamente, instituiu os diáconos, dentre os quais Estevão era um, cheio do Espírito Santo, para atenderem às necessidades naturais, físicas das pessoas que precisavam, as viúvas no caso ali. Então a igreja estava se organizando, crescendo, era um movimento maravilhoso. Quando Estevão é arrebatado e é morto da maneira como foi. Mas essa morte, essa perseguição desencadeada a partir da morte, liderada por Saulo, essa perseguição não parou a pregação, pelo contrário. O primeiro resultado que nós vemos dessa perseguição é que a pregação, o ministério da pregação continuou. E continuou pela boca de milhares de missionários anônimos. Eles iam por toda a Judéia, por toda a Samaria, por todo lugar onde foram dispersos, pregando a palavra. Está lá em 8, versículo 4. Agora voltando no nosso texto, capítulo 11, verso 19, eles pregavam primeiramente aos judeus. Depois, no versículo 20, já vemos que alguns deles continuam no anonimato, milhares de missionários anônimos, alguns deles que eram de Chipre e de Cirene foram até a cidade de Antioquia. Antioquia era a terceira cidade no Império ali romano,
Era Roma, Alexandria e Antioquia, em importância, em número de habitantes. Então eles foram até Antioquia falando também aos gregos. Então a pregação avançou durante a perseguição. E o que é que eles pregavam? Aqui há algo que o Espírito Santo deseja que entre em nosso coração e que Ele quer trazer uma bênção ao seu coração com esse conteúdo da pregação. Veja o versículo 19. A ninguém, não anunciavam a ninguém a palavra, somente aos judeus. Pregavam a palavra. Eles não estavam ali contando sobre o martírio de Estevão, a dor que sofreram ao deixar Jerusalém, suas casas, saíram sem saber para onde iam, estavam sendo injustiçados, não eram criminosos, não eram malfeitores, estavam sendo perseguidos por causa de Jesus, nada disso. A palavra. E no verso 20, os que pregavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Aqui nós vemos a palavra kurios aplicada ao Senhor Jesus. E isso tinha um sentido para os gregos, para os que estavam debaixo do governo do Império Romano. Eles sabiam o que era Senhor. E era esse evangelho, o conteúdo da pregação dos nossos irmãos. Não deve ser outro o conteúdo da nossa pregação. Jesus Cristo, quando foi tentado pelo diabo lá no deserto, a primeira resposta que ele dá ao diabo é uma citação de Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que alimenta é a palavra de Deus. A palavra, como nós temos ouvido no curso que estamos fazendo, que não volta vazia, é a palavra de Deus. Não é o que um pensador tal disse, o pensador tal disse, um erudito tal disse, um comentarista disse. É a palavra de Deus. Paulo disse, quando escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, eu decidi não saber nada entre vós, não pregar nada, a não ser Cristo crucificado. Conteúdo da palavra, da pregação. O que Paulo disse a Timóteo quando ele exortava, ensinava, aconselhava o seu discípulo Timóteo, jovem pastor? Ele disse, prega a palavra, insta, insiste, em todo tempo, seja oportuno ou inoportuno, a palavra, prega a palavra. Amados, as pessoas hoje, certamente você tem uma sede no coração. E o que é que vai dessedentar essa sede? A palavra de Deus. O que é que vai trazer consolo para a sua vida nas horas de aflição? A palavra de Deus. O que que traz direção? A palavra de Deus. Quem liberta? A palavra de Deus. Quem limpa o nosso coração? A palavra de Deus. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por que hoje tanto distanciamento, tanta evasão nas igrejas? Porque muitas vezes nós temos uma situação de população flutuante, porque não estão alimentados na palavra. A palavra é sólida, a palavra de Deus. Ela garante sustentação e nós precisamos voltar à palavra. A palavra de Deus. E como resultado, como consequência, o versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. E muitos, não poucos, muitos creram. Por quê? Creram na palavra. E quando alguém crê na palavra de Deus, converte-se ao Senhor. Não se converte à igreja, não se converte ao pastor, não se converte a uma obra linda que estão fazendo ali naquela igreja. Não, converte-se ao Senhor. Quando alguém se converte ao Senhor, ele está firmado na rocha. Ele
estende as suas raízes para aquilo que vai lhe dar seiva, nutrientes necessários para sobreviver ao longo das tempestades da vida. A conversão é algo tremendo e ela só é verdadeiramente, legitimamente conversão quando é a Cristo Jesus. Quantos enganos nos nossos dias! Mas nós estamos aqui mostrando para você que é a palavra de Deus. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta, que nos norteia. Então, o primeiro resultado que nós vemos da perseguição é a continuação do ministério da palavra. Mas há um outro ministério aqui que continua. Segundo, ministério do serviço de Barnabé. Esse continua também. No versículo 22, está escrito assim: a notícia do crescimento da igreja de conversão em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, aqui já entendemos claramente que igrejas aqui não são lugares, locais, edifícios, mas grupo de pessoas, né? Um local não escuta nada. Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, das pessoas que eram também convertidas lá, os apóstolos, né, que restaram de toda a dispersão. Chegou aos ouvidos deles e o que eles fizeram? Enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé não tinha sido disperso, estava lá, continuava lá. Lembram de Barnabé? Quem era ele? Temos ouvido sobre Barnabé aqui no livro de Atos, na nossa leitura do livro de Atos. É aquele que lá no capítulo 4, versículos 36 e 37, ele aparece pela primeira vez. O nome dele é José, de sobrenome Barnabé, ele era de Chipre, judeu de Chipre, falava grego também. Então, esse homem, convertido a Cristo, vendeu uma propriedade, trouxe o produto aos pés dos apóstolos. Um homem generoso. Este Barnabé é aquele que lá no capítulo 9 aparece pela segunda vez, numa situação muito delicada em que Saulo, convertido a Cristo, foi até Jerusalém e não teve credibilidade, porque as pessoas, os discípulos, desconfiavam dele, porque ele era um perseguidor. Então, Barnabé tomou Paulo e o apresentou, dando a sua palavra de que ele verdadeiramente era um convertido a Cristo. Sabe aquela pessoa que ajuda e não está projetado, mas está dando um ministério de apoio tremendo. Barnabé. Lá em Atos capítulo 4, ele é denominado de filho da exortação. Olha que coisa linda! Exortar é chamar para o lado, para encorajar, estimular, amparar. E nós vemos Barnabé aqui fazendo exatamente isso, aquilo que era do seu nome. Vemos Barnabé aqui no versículo 23, olha que coisa linda. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E um homem cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vê o invisível. O que ele viu? Viu a graça de Deus. A graça nós não podemos ver com os olhos naturais, mas nós podemos vê-la através de pessoas sendo salvas, se convertendo, rendendo-se a Cristo, sendo transformadas. Era isso que ele viu, isso era graça de Deus. Ele discerniu imediatamente: a graça de Deus está sendo derramada aqui em Antioquia. E ele se alegrou e exortou, fez jus ao seu nome. Ele exortou, encorajou,
estimulou os irmãos a permanecerem no Senhor. Que maravilha o ministério de Barnabé. Ele não começou aqui o ministério em Antioquia, o mesmo que ele já tinha exercido lá junto aos discípulos em Jerusalém, no episódio de Paulo, no episódio de dar as suas posses para que outros fossem atendidos nas suas necessidades. Então há uma continuação do ministério de Barnabé. A perseguição não fez parar esse ministério. Pelo contrário, ele continuou. E fez mais. Não apenas viu a graça, se alegrou e exortou. Ele percebeu a necessidade que havia ali de um ensino da palavra. Aqueles muitos que se refere aqui, convertidos, novos convertidos, imagine ali a igreja misturada agora. Judeus que tinham vindo da perseguição lá em Jerusalém, judeus de fala aramaica, hebraica, judeus de fala grega, aqueles que eram de outras províncias e que moravam em Jerusalém, estavam agora morando em Jerusalém, foram perseguidos, foram banidos dali, dispersos, e agora gentios, não judeus, convertendo-se, e não eram poucos, muitos. O que era necessário? Ensino. Aí nós vemos o terceiro ponto, o ministério do ensino continua. O ministério da proclamação continuou, anunciando a palavra, pregando o evangelho de Jesus. O ministério de Barnabé, exortação, ajuda, continuou. O ministério do ensino continuou. Continuou sim, porque no início, logo nos primeiros dias de vida da igreja primitiva, nós lemos em Atos capítulo 2, que os convertidos permaneciam na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Jesus, o ensino de Jesus, permaneciam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então o ensino começou com Jesus e continuou com os seus apóstolos. E agora continuava em meio à perseguição. Bênçãos da perseguição. Em vez de trazer o fim, abre as portas para um novo começo. Então nós vemos o querigma, que é a proclamação, lá naqueles missionários anônimos que saíam pregando por onde quer que fossem por causa da perseguição, e vemos o didaquê, ou seja, o ensino, para que a verdade na qual creram fosse fundamentada, criasse raízes profundas e eles estudassem a palavra sob a orientação de um mestre. Quem foi esse mestre que Barnabé foi buscar? Verso 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, aquele que ele tinha referendado, que ele tinha apresentado para os apóstolos em Jerusalém, aquele de quem os apóstolos tinham desconfiado, aquele que já tinha passado alguns anos na presença do Senhor no deserto, comendo da palavra, aquele que Deus tinha escolhido para o ministério. Ele foi lá buscar. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram os dois naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os dois, por um ano, ensinaram. O ensino, a proclamação é instantânea, momentânea, o ensino é dose por dose, contínuo, profundo, requer abnegação, paciência, repetir, ensinar, explicar, trazer a revelação do Senhor. E meus irmãos, eles não tinham um Novo Testamento como nós temos.
A palavra que eles pregavam era a lei, os salmos e os profetas. Que Jesus disse que todos esses escritos testificavam dele. Toda a Bíblia foi escrita apontando para Jesus, toda ela. O Antigo Testamento apontando para ele, o Novo Testamento sobre a vida dele e o ministério dele. Jesus é o centro. Não há pregação fora disto, é Jesus. Jesus é o centro, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é quem veio revelar o Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todos os seus ensinos estão claramente na palavra, à nossa disposição. E o diabo quer e luta e tenta trazer outras coisas na nossa mente, encher a mente com outras coisas, com outras informações, que não queimarão os nossos corações, que não mudarão o nosso caráter, que não nos limparão por dentro, porque isso tudo é papel da palavra de Deus. A palavra continuou sendo pregada, a palavra continuou sendo ensinada, e ali em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Não sabemos se de modo elogioso ou de modo pejorativo. Também não importa. O fato é que cristão significa pessoas de Cristo ou pequenos cristos. O ensino da palavra no coração daqueles convertidos ao Senhor gerou tanta transformação de vida que eles eram conhecidos agora como cristos, pequenos cristos. Não havia outra denominação a dar senão cristãos. São tão parecidos com Cristo. É esse o papel que a palavra de Deus faz em nós. Isto foi bênção vinda da perseguição a qual eles sofreram. E ainda há mais uma bênção. O quarto ponto, o ministério diaconal, de assistência aos necessitados, continua. Eu disse que iria ler até o 26, mas quero pedir licença para ler mais 4 versículos, então totalizando 12, o versículo 27 até o 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, vemos aqui o ministério diaconal, decorrência do ministério profético. Havia comunhão entre os irmãos, a igreja que estava em Antioquia, nascente, nova, misturada, judeus e gentios, e a igreja em Jerusalém. Não havia separação, essa não era uma, aquela era outra. Mas era um corpo, eles tinham essa compreensão, nem passava outra ideia na cabeça. Se em Jerusalém houvesse uma necessidade, aqui, se nós pudermos, vamos suprir. Se aqui houver uma necessidade, lá de Jerusalém, se eles puderem, vão suprir. Porque somos um corpo. Temos um cabeça. Este é o propósito inicial, doce e maravilhoso de Deus, de Jesus Cristo, ao instituir a sua igreja, seu corpo, ele o cabeça. Então desceram alguns profetas de Jerusalém, foram lá visitar os irmãos em Antioquia, e um deles, Ágabo, trouxe uma palavra pelo Espírito Santo que haveria uma fome em todo mundo pertencente ao Império Romano.
E isso aconteceu verdadeiramente nos dias de Cláudio, nos anos 48, 49, 50 da nossa era. Houve uma fome em todo o Império Romano. E Deus anunciou antes profeticamente, e a igreja em Antioquia teve a oportunidade de, pela primeira vez, fazer uma oferta para os irmãos da Judéia. Eles estavam em Cristo, sem passarem por circuncisão. Nós sabemos que houve esse desligamento dos ritos judaicos, mas nem por isso, porque agora em Cristo não era necessário mais, a circuncisão é no coração, não era mais física. Eles não estavam ali observando a lei, mas eles estavam observando a lei de Cristo, a qual também os irmãos em Jerusalém observavam. Era um corpo, unidos em Cristo Jesus. Concluindo, o que é que faz a obra de Deus parar? Nada. Nós ainda cantamos no momento de louvor, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a vida, nem a morte, nem força alguma nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A obra de Deus não para. Não é nenhuma perseguição que faz a obra de Deus parar. Nós sabemos que nos países hoje perseguidos, onde há perseguição por causa do nome de Jesus, onde os nossos irmãos estão sendo presos, torturados, brutalmente mortos, muitos deles, a igreja não para de crescer, clandestinamente aos olhos dos governos despóticos, tiranos. A igreja do Senhor não para, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pregação continuará até Jesus voltar. Qual pregação? A que dá resultado. Pregação da palavra de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é vitorioso, é poderoso. Não há força no planeta, não há força no universo que possa destruir a obra de Deus. Ela continua e continuará. Jesus Cristo continua sendo pregado. O que parecia ser o fim, quando Estevão foi brutalmente apedrejado, foi o começo de uma expansão ainda maior. Então, de situações adversas que vêm sobre nós, nós podemos entender, é o momento de provarmos os milagres de Deus. Pode ser que você esteja passando por alguma enfermidade, ou esteja cansado de viver este chamado novo normal, né? Os limites dessa pandemia. Talvez você esteja com o coração entristecido pela perda de alguns queridos. Quem não se entristece? Talvez você esteja sendo assolado por algum medo, alguma angústia. Há um remédio para você. O sofrimento, estas situações adversas não podem destruir a sua vida se você estiver firmado na palavra de Deus. Aqueles irmãos estavam firmados na palavra de Deus. Veio a perseguição, eles não foram destruídos, pelo contrário, a palavra cresceu ainda mais. Então, temos passado por lutas, por adversidades, por provações, por angústias, sim. Temos e passaremos e continuaremos passando. Não temos a ilusão de que neste mundo as coisas vão melhorar, mas temos a certeza de que o reino de Deus prosseguirá, cada dia mais forte. Nós pertencemos ao reino de Deus e você pode pertencer a Ele através de Jesus neste momento. E nós venceremos sim, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus. O nosso papel é continuar anunciando o Evangelho, proclamando, e o Senhor vai fazendo, vai trazendo, a boa mão do Senhor vai fazendo com que as pessoas convertam-se, entreguem suas vidas a Jesus, sejam libertas dos seus medos, das suas amarras, cresçam no Senhor, sejam ensinadas na palavra. É ministério dele, do Espírito Santo, através de nós, através de você.
Eu quero orar por você neste momento. Gostaria de convidar você a pensar, meditar neste tema que foi proposto. As dificuldades, mesmo uma perseguição, não podem destruir a sua vida. Mas sim, se você estiver firmado na palavra do Senhor, trarão bênçãos ainda maiores. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nada há que possa impedir o Teu braço de agir. Não foi aquela perseguição nos primeiros dias da igreja cristã que destruiu de forma alguma. O Senhor transformou aquilo em bênção e os ministérios de propagação, de ensino, de ajuda cresceram extraordinariamente. Pai, nós pertencemos ao Senhor tanto quanto aqueles irmãos pertenciam. Dá-nos um coração firmado na Tua palavra, ancorado nas Tuas promessas. Dá-nos, ó Deus, um coração verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus Cristo e que, portanto, é irremovível. Em nome de Jesus, derrama a Tua bênção sobre cada um neste momento, Pai, para que se firme mais e mais nestes dias difíceis, nestes dias de instabilidade, se firmem mais e mais naquilo que é estável, firme como a rocha, Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos, abençoando cada vida. Amém. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.